O vídeo que eu vim te trazer hoje é um vídeo pessoal, mas eu acho que é uma informação que vale muito a pena ser compartilhada com todas as mulheres do mundo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E eu acredito que, passando essa informação para você que me vê, você vai passar essa informação para frente. Nós seremos mulheres mais livres, mais curadas, porque o machismo, gente, é estrutural. E, infelizmente, o machismo não vai acabar. Só que, se nós mulheres não nos posicionarmos, isso vai ser cada vez pior para as nossas filhas, nossas netas. Enfim, hoje o vídeo é para mulheres. Então eu vou contar uma história pessoal aqui minha, que eu acho que vai ajudar muitas mulheres a destravar algumas ideias que estão aí cauterizadas pelas nossas avós, bisavós, mães, que simplesmente seguem regras automáticas. E eu lembro que muitos anos atrás eu fiz terapia e essa minha psicóloga, ela perguntou como que eu queria que as mulheres após mim seriam. No caso, eu já sou mãe, mas como que eu queria que essas próximas mulheres da minha geração, elas fossem. E aí, para não deixar mentir, gente, tá aqui, ó. O que eu escrevi tem uma folha e meia e eu quero ler para vocês e que nós sejamos mulheres mais unidas, menos vaidosas, menos competitivas entre nós, porque a gente vê que o homem, eles se resolvem, eles se encobertam, mesmo às vezes não gostando um do outro, e a mulher não, uma quer ferrar a outra, né, o tempo todo, a inveja, porque a outra conseguiu, porque a outra isso, porque a outra aquilo, e a partir do momento que a gente olha pra gente, pra dentro da gente, a gente passa a parar de observar as laterais da gente. Então, o que eu escrevi para as mulheres da minha geração, que eu quero muito que elas sejam assim? Quero que sejam acesas, e eu coloquei entre aspas, tá? O acesa. Espertas. Quando eu falo de mulheres acesas, é mulheres que têm curiosidade, mulheres que observam, mulheres que querem aprender o tempo todo, mulheres curiosas, mulheres que... Eu não sei a marca de tal carro, qual é esse carro? Ah, eu não sei trocar um chuveiro, como é que faz? Se um dia eu estiver sozinha, como é que faz? Então, a acesa é ter essa esperteza que nos falta. Eu vejo que tem muita mulher que não sabe se o homem morrer, se o pai morrer, não sabe nada, não sabe... Eu lembro que eu conheci uma vizinha, gente, que ela não sabia quanto que era a conta de luz da casa dela. Eu lembro que quando eu perguntei, ela falou que não sabia, eu achei que ela tava brincando. Depois eu fui ver que ela realmente não sabia. Ela falou, meu marido colocou tudo em débito automático, eu não sei. Como que você não sabe quanto que você gasta dentro da sua própria casa? Bom, não sejam burros de carga. Burro de carga que quer levar todo mundo nas costas. Pai, mãe, marido, sogra, filho, filha, chefe, vizinho. Nós temos que aprender a nos respeitarmos mais. A gente pode cuidar dos outros sim, mas primeiro da gente. Porque se a gente tá mal, a gente dá só resto pros outros. Isso as mulheres não percebem. Que não sejam manipuláveis, que sejam sensatas, limpas, organizadas em tudo. Do planejamento financeiro, a limpeza da casa, até programar uma gravidez. E não parirem aleatoriamente para vir uma criança sofrida e adoecida mentalmente. Gente, isso aqui, eu graças a Deus eu tive essa bênção na minha vida. Eu sempre fui uma menina, né, uma criança, uma adolescente, uma mulher muito organizada com as minhas coisas, meu quarto sempre muito limpo, minhas gavetas sempre organizadas. Eu acho que organização não é só estética, a organização é você ter paz, de você abrir uma gaveta na loucura, às vezes do dia a dia, e você saber onde estão as coisas, você não se perder, e você não ficar estressada. A limpeza da casa é importante. Eu morei com os meus pais e eu passei um grande aperto com eles. A minha mãe tinha uma mania de só deixar tudo maravilhoso quando vinha visita. A casa dos meus pais nunca foi suja, mas sempre foi desorganizada, uma casa bagunçada, sabe? É diferente de casa suja. Casa suja é suja. A casa da minha mãe era desorganizada e eu nunca concordei com aquilo, isso desde criança. Minhas coisas sempre foram organizadas. Isso me dava uma paz tremenda. Planejamento financeiro, muitas mulheres não têm isso, né? Então sempre acaba se enrolando, se enroscando, dependendo dos outros, dependendo de banco, de empréstimo, de marido, de namorado, e sempre tomando na cabeça. A gente tem que saber lidar com as nossas próprias finanças, termos o nosso dinheiro, ter nosso carro, nossa casa, com o nosso suor, não dependa de ninguém. Porque todas as vezes que a gente depende dos outros, as pessoas na primeira oportunidade vai esfregar na sua cara. Escuta o que eu tô te falando. Gente, a programar uma gravidez. Gente, as pessoas, eu lembro que a enfermeira de onde eu nasci, ela falou que as mulheres, elas não foi espirrar, ela usa um outro termo, ela fala que as mulheres gospem filhos no mundo. Isso é muito feio, isso é muito
triste, porque às vezes a gente tá numa condição horrível financeiramente, às vezes a gente tá com um parceiro que não nos valoriza, às vezes a gente tá num momento mentalmente confuso. Como que você traz uma criança onde você não tá bem com você? Você tem que estar bem com você, senão você vai trazer uma criança para ser sofrida. Eu tive a graça de Deus de programar minha filha. A minha filha veio num momento que eu desejei, que eu e o pai dela desejamos. E os filhos que são desejados é diferente de crianças que vêm. Sabe quando a mãe fala assim, aconteceu. Aconteceu não, você não se preveniu. A gente tem 1001 maneiras de se prevenir, principalmente a mulher. Porque o homem não tá nem aí, o corpo é da mulher. Infelizmente, essa que é a verdade aqui, é o machismo, né? Estrutural. Então, programe a gravidez, não tenha gravidez aleatória. Aconteceu, veio, porque Deus mandou. Deus não mandou nada. Você que foi lá, fez as coisinhas sem preservativo e veio. Então, cuide de você, para que seu filho, sua filha seja uma criança amada. As crianças que são desejadas, elas são diferentes das crianças que pulam no mundo. Vocês podem observar. Depois eu entro no assunto aí, psicologicamente falando, tá bom? Desejo que elas se cuidem sempre, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Eu quero que as mulheres das minhas gerações sejam diferentes, sejam mulheres que se cuidam fisicamente, que amem o que Deus emprestou para elas, que amem o espírito dela, porque a gente não é só matéria. E também que se cuide emocionalmente, que sempre esteja aprendendo sobre si, sobre saúde mental, sobre não entrar numa depressão, sobre não entrar num ciclo de ansiedade, de burnout. Quando a mulher tem esse conhecimento, dificilmente ela fica doente mentalmente. Que ame os animais, a natureza, que sejam generosas e pense sempre no próximo. Que trabalhem na carreira dos sonhos. Que cuidem e treinem seus filhos e filhas. Que passeiem, viajem, tenham lazer, não tenha só o trabalho e cuidar da casa. Que seja o perfume de Cristo na terra e deixe legados únicos sempre. Esse é o meu desejo. E que não aceite qualquer relacionamento só por medo de ficarem sozinhas. Que sejam sempre amadas, cuidadas e respeitadas. É isso que mulheres precisam. A primeira casa que a gente mora é a casa da nossa mãe, o útero da nossa mãe. Então, mulheres são preciosas, só que a gente vê uma geração que os homens, eles estão cada vez mais matando mulheres. E não matam só fisicamente, mas matam mentalmente, humilham, traem. Aí as mulheres perdoam, passam um tempo, traem de novo e elas se colocam naquele papel e os filhos sofrendo. Então eu desejo para minha geração que sejam mulheres curadas, que mulheres curadas curam outras mulheres e que sejam mulheres que programem a vida dos sonhos. É difícil? Mas é possível. Eu falo por mim, muitas coisas falaram que eu não ia conseguir, mas eu consegui porque eu insisti, porque eu me planejei, eu me programei. Eu nunca ouvi as pessoas de fora, eu sempre ouvi aquilo que Deus sussurrava no meu coração e sempre deu certo. Então, que nós sejamos mulheres curadas para que a gente tenha filhos e filhas curadas. Você já pensou para pensar como você quer que sejam as próximas gerações dos seus filhos, as suas filhas? Como você quer que seus filhos encontrem esposas? Como você quer que suas filhas encontrem esposos e formem uma família? Vamos pensar mais nisso?